o Irã já saiu vitorioso. O fato de o Irã estar enfrentando não apenas uma, mas duas potências nucleares, sem contar o Reino Unido e a França, outras duas potências nucleares que estão apoiando os Estados Unidos em seus esforços ao permitir o uso de suas bases e instalações e enviando seus próprios equipamentos para a região. Isso mostra que o Irã é extremamente capaz como um país não nuclear. Uma coisa é quando um líder de governo se esconde em um buraco como um rato. É diferente quando um líder escolhe ficar em casa mesmo sabendo das bombas e se sacrifica voluntariamente. Eles calcularam muito mal como os iranianos pensam sobre isso, tanto do ponto de vista nacionalista quanto religioso. Acho que o Irã vai ditar os termos mais do que os Estados Unidos e Israel. Bem, pessoal, é uma honra receber novamente no estúdio o senhor Christopher Halali, especialista e comentarista em geopolítica, conhecido por seu trabalho no DD Geopolitics. Eles têm mais de 450 mil seguidores no Twitter, são ativos no YouTube e, sinceramente, é uma das melhores vozes para você ouvir e entender a verdade sobre o conflito no Irã. Christopher, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receberem, é um prazer estar com vocês novamente. Com certeza. Bem, fizemos uma transmissão ao vivo há algumas semanas no programa e nosso público realmente gostou das suas análises. Queria sentar com você cara a cara para conversar mais sobre a história dos Estados Unidos no Irã. Sua trajetória é muito interessante. Você nasceu nos Estados Unidos, mas tem raízes iranianas, fala vários idiomas e já morou em diferentes países. Gostaria de trazê-lo de volta ao estúdio para compartilhar seu conhecimento com o nosso público e entendermos os reais problemas do conflito entre Estados Unidos e Irã. Então, se você puder, tenho uma pergunta bem aberta para começar nossa conversa. Qual seria o maior equívoco que muitos americanos têm sobre o Irã hoje em dia? Acho que o maior equívoco é pensar que, de alguma forma, o Irã é uma sociedade atrasada, uma sociedade feudal, uma sociedade parecida com aquelas fantasias orientalistas que eles têm sobre regimes teocráticos. E, de certa forma, esses grandes homens barbados das cavernas, entre aspas, que andam por aí batendo em mulheres e arrastando-as pelos cabelos, e basicamente governando o país como se fosse algo de 1.500 anos atrás. E isso não poderia estar mais longe da verdade. E isso não era necessariamente verdade há 1.500 anos. Essas são fantasias populares que são criadas para, claro, apoiar certas narrativas que são construídas para permitir a fabricação. Consentimento para o conflito e, claro, para vários aspectos de controle sobre as populações e sobre o que elas pensam sobre outras pessoas. Mas, na verdade, o Irã é uma das sociedades mais educadas do mundo. Tem 99% de alfabetização entre as mulheres. A maioria das pessoas no governo tem pelo menos um mestrado, algo que nem se pode dizer nos Estados Unidos. Temos uma sociedade profundamente comprometida com a ciência e a tecnologia. Claro, você já viu o programa espacial desenvolvido internamente, o programa de mísseis e os programas de foguetes, as inovações em aviação e aeroespacial, especialmente em drones. O Irã está na vanguarda dos avanços médicos e de várias outras conquistas técnicas, especialmente em engenharia. E, claro, é uma terra de poesia e literatura. É a terra que nos deu, historicamente, no sentido mais amplo de Irã. Ela nos deu Rumi, Hafez, Ferdowsi, Khayyam, nos deu tantos outros, nos deu Shahnameh. Ela nos deu muito do que muitos no Ocidente, especialmente há 1 ou 2 séculos, consideravam como uma das formas mais elevadas de cultura. Esses são, quero dizer, os livros de Rumi e os livros de Khayyam estão entre os mais vendidos no Ocidente. Eles eram leitura obrigatória nas universidades da Ivy League e em Oxford e Cambridge. Então, se uma pessoa quer ser um homem ou mulher de letras, ela precisa entender os clássicos do Irã. Quero dizer, as civilizações irânicas, a civilização persa tem 6.000 anos de idade. Faz parte da histórica região do Crescente Fértil. Ela teve tantas civilizações diferentes que vieram e se foram, construindo umas sobre as outras, incluindo a helenização da Pérsia sob Alexandre o Grande e depois os mongóis, que foram profundamente impactados. Os otomanos também foram profundamente impactados. Muito do que conhecemos hoje do iluminismo também se deve a estudiosos árabes, persas e curdos, que mantiveram vivos os clássicos gregos enquanto eles eram queimados como textos heréticos no Ocidente. Portanto, devemos, é claro, entender que a Era de Ouro em Bagdá e em outros famosos centros de aprendizado foi resultado dessas civilizações
de um milênio atrás. Então, quando você pensa sobre isso, destrói todas as preconcepções que alguém possa ter. As pessoas viajam para o Irã o tempo todo. As pessoas podem ir e ver isso. Somos um povo extremamente hospitaleiro. Isso faz parte da nossa cultura. Nós temos um padrão e um código de respeito e ética. E sabe, isso é algo que é muito importante. Isso é ensinado e incutido em nós desde a infância, tarofe e tantas outras coisas que, sabe, você sempre trata os convidados como se fossem o rei e a rainha da casa. Você sempre oferece tudo, você dá. Isso desapareceu em grande parte da cultura ocidental e ainda sinto falta, pois era muito presente na cultura mediterrânea. Mas nas últimas décadas, a União Europeia quase destruiu isso com crises econômicas. O Irã ainda mantém isso, mesmo sob duras sanções. O povo ainda possui isso, como se vê agora. No X, há imagens de pessoas em lojas com placas. Estamos juntos nesta guerra. Pegue o que precisar e pague depois da guerra. Ou, se não tiver dinheiro, não se preocupe. Deus abençoe. Vamos ficar seguros. Essa é a cultura iraniana e a civilização iraniana. É assim que somos como povo. E espero que sempre sejamos assim. Porque isso faz parte de todo o nosso ethos de vida, de toda a nossa visão, até mesmo da nossa visão cósmica do universo, que é muito baseada no amor, na compaixão e, claro, no serviço ao próximo. Então, isso é para dizer que essas concepções, seja na mídia popular, sabe? Nunca Sem Minha Filha foi um filme muito famoso sobre, você sabe, uma americana se casa com um iraniano que a trata brutalmente após a revolução e tenta tirar sua filha. Essas coisas são exceções, elas não são a narrativa comum. Os iranianos não são assim. Isso são estereótipos de Hollywood. Então eu só quero que as pessoas saibam disso. Quero que as pessoas saibam que o Irã é uma terra muito rica e dinâmica. É uma terra que foi influenciada por todos. Foi o centro da Rota da Seda. E dessa forma deu tanto ao mundo e contribuiu muito para a civilização humana. Sim, Christopher, muito obrigado por essa história incrível. E acho que você tocou em algo muito importante, mesmo que brevemente. Você mencionou as sanções, e isso, claro, é a base do governo dos Estados Unidos. Claro, vimos os Estados Unidos aprovarem uma quantidade inacreditável de sanções, e isso só tem aumentado nos últimos 10, 20 anos com cada presidente americano, começando com George W. Bush e depois passando para Obama. Vimos Joe Biden aprovar sanções inéditas e, claro, dar continuidade ao que Donald Trump fez. Podemos citar Cuba, por exemplo, atualmente sob forte pressão do governo dos Estados Unidos. Gostaria de voltar ao Irã e que você explicasse ao público como as sanções dos Estados Unidos afetaram a economia iraniana, causando grandes problemas no país, o que é parte fundamental desta guerra atual. Gostaria que você ajudasse nosso público a entender o papel das sanções e o que isso significa para essa guerra. As sanções são uma forma de guerra econômica, parecidas com o cerco na Idade Média. Elas têm o objetivo de causar dor e sofrimento à população civil para forçar essa população, em algum momento, a se levantar e derrubar seu governo. Assim, você pode arriscar e, com sorte, instalar um governo favorável aos Estados Unidos ou a quem impõe as sanções. Então, as sanções são instrumentos econômicos coercitivos. Elas são, em muitos casos, violações do direito internacional porque têm como alvo as populações civis. E como elas fazem isso? Então, por exemplo, no caso do Irã, as sanções, é claro, surgiram logo após a Revolução e foram sendo ampliadas e ampliadas e ampliadas. O Irã continua entre os países mais sancionados do mundo, com dezenas de milhares de sanções impostas por diversos países e blocos. Então, quando você analisa isso, quando olha por dentro, quando faz essa desconstrução, como costumamos dizer, você percebe que as sanções afetam, por exemplo, a indústria aérea. Então, o Irã possui jatos Boeing mais antigos em sua frota e não consegue comprar peças novas, o que significa que os jatos iranianos continuam voando nessas condições, ou com peças fabricadas talvez com materiais não ideais, ou talvez fora das especificações corretas, porque eles não necessariamente têm os esquemas técnicos. E eles não têm a permissão, sob licença, para produzir essas peças, ou precisam consegui-las no mercado negro. Então, só no caso de peças de avião, o Irã teve uma quantidade sem precedentes de desastres aéreos no país por causa das sanções. As sanções impactaram as peças e o suporte técnico que o Irã conseguia obter para sua antiga frota de Boeings.
E como resultado, muitos desastres aéreos aconteceram que seriam totalmente evitáveis se não houvesse sanções sobre a indústria da aviação. Então, pessoas morreram, civis morreram, porque não conseguiram obter peças adequadas, suporte técnico e o devido apoio geral de aviação para muitos desses mecanismos e partes desses aviões. Vejamos outro exemplo: a indústria farmacêutica. O Irã sofreu sanções contra produtos farmacêuticos, contra diferentes tipos de medicamentos, contra diferentes tipos de dispositivos médicos, tudo em nome de combater o chamado regime. Mas isso afetou as pessoas. Pessoas morreram porque não conseguiram fazer diálise adequada. Pessoas morreram porque não conseguiram obter a medicação correta para tratar diferentes problemas. Diferentes tipos de câncer, outros tipos de doenças, doenças evitáveis. Então, esse é outro aspecto disso. As sanções afetaram o sistema educacional porque, por exemplo, certas ferramentas e plataformas não são permitidas no Irã porque o país está sob sanções. Então, os estudantes iranianos não têm acesso às informações que outros estudantes têm em outros países por causa das sanções, porque essas plataformas não são permitidas no Irã. Nós tivemos tantas coisas que poderíamos discutir, como dissemos, desde aviação até transporte marítimo, indústria médica, espaço e tecnologia, eletrônicos e comunicações, e por aí vai. E não só isso, bens de consumo, até mesmo bens de consumo sofreram sanções. A exportação de tapetes, nozes e frutas secas. Você pode citar qualquer uma dessas coisas, sanções foram impostas, o que colocou uma pressão enorme sobre a economia iraniana, e vimos com o tempo a moeda subir em relação ao dólar. Houve períodos de inflação enormes porque essas sanções começaram a surtir efeito. E como o Irã não consegue, às vezes por causa da situação econômica global, às vezes por causa de suas próprias necessidades e preocupações internas, não consegue fornecer no nível máximo o que poderia fornecer se não houvesse sanções. Então você tem um período inflacionário. Você tem, e claro, o Irã depende como um antigo estado rentista. O Irã depende principalmente do petróleo, de produtos petrolíferos para grande parte do seu orçamento. Está tentando se afastar disso. E é por isso que está desenvolvendo um programa nuclear, para ter um programa nuclear civil que não o obrigue a depender do petróleo no futuro. Como pode ver, isso virou grande fonte de discórdia. Então, tudo isso para dizer que as sanções desempenharam um papel importante em empobrecer a população iraniana. Agora, os iranianos, como um povo orgulhoso, e eu sei disso porque faz parte do nosso DNA, nós somos muito orgulhosos. E por isso, nós nem sempre, por exemplo, escolhemos o caminho mais fácil e dizemos que o governo é o culpado. Sim, o governo cometeu erros, não há dúvida disso. Todo governo comete erros. A maioria dos iranianos, especialmente no Irã, sabe que seu empobrecimento e dificuldades econômicas não são culpa do governo, pois este tomou posições de princípio apoiadas pelo povo. Por exemplo, não abandonar o povo palestino, apoiar as lutas de descolonização e de libertação nacional, não só na região, mas em todo o mundo. Então, o Irã foi punido por apoiar a África do Sul, apoiar o ANC, apoiar Mandela contra o sistema do apartheid. Foi, claro, duramente visado por apoiar a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Foi alvo por apoiar a Rússia, a China e muitos outros países que apoiou ao longo do tempo. E demonstrou essa lealdade e apoio. Mostrou lealdade e apoio a outros grupos da região que lutam contra forças por procuração dos americanos, dos israelenses e de outros países da União Europeia e da OTAN. Então, quando os iranianos olham para a situação e entendem suas dificuldades, eles também compreendem que isso é um preço pago por ter princípios. E assim, alguns iranianos, claro, usam a linguagem religiosa, você sabe, Imam Hussein, Karbala, para entender o próprio sofrimento. Parte dele está ligada à luta contra a opressão. Então, eles entendem que isso faz parte da luta contra um opressor, contra um Estado opressor ou um império opressor, ou seja, um império opressor. Então, quando você entende isso, percebe que os iranianos foram e continuam sendo muito resilientes em situações muito difíceis. Mas não tenho dúvida de que as sanções tiveram um papel enorme em empobrecer a população. E isso, na verdade, foi feito de forma tática. O governo dos Estados Unidos foi claro, quer pressionar o povo iraniano ao limite para causar uma revolta popular. E há 2 meses houve tumultos nas ruas. No início, houve manifestações pacíficas organizadas por bazares, mercados e comerciantes.
O governo apoiou as manifestações, afirmou que estavam corretas e disse estar ajustando a política econômica e fazendo o melhor com o Banco Central. Não se esqueça, o Banco Central iraniano não é controlado, você sabe, se quiser usar um eufemismo, mas não é controlado pelos Rothschilds. Não está sob o sistema SWIFT. Não é um banco controlado centralmente no sistema financeiro do Ocidente. Então, ele tem um nível de soberania, autonomia e independência. Isso, claro, significa que ele deve ser punido por esse sistema maior. Então, o uso do dólar, o uso dos diferentes mecanismos monetários para punir o Irã por estar fora disso. Não conseguir, por exemplo, receber dinheiro pelo petróleo que vende no mercado por causa das sanções, não conseguir realizar transações e receber o dinheiro que lhe é devido. Aliás, quando Trump fala sobre os bilhões de dólares que Biden deu ao Irã, esse dinheiro é iraniano. Esse dinheiro iraniano foi bloqueado devido às sanções. O Irã só queria acessar seu dinheiro. O Irã tem dezenas, se não centenas de bilhões de dólares em contas bloqueadas ao redor do mundo por causa das sanções. Essa é a origem de muitos desses problemas. O Irã não pode apenas afirmar que a Venezuela não conseguiu acessar seu dinheiro da PDVSA. Então, eu só quero que as pessoas entendam que as sanções têm sido um instrumento direcionado, utilizado pelos Estados Unidos e por outros para tentar fomentar uma mudança de regime a partir de dentro. Claro, isso não tem sido bem sucedido, mas você continua vendo isso todos os dias, dia após dia, que eles usam esses protestos populares junto com a miséria como uma espécie de faísca para isso, para fomentar a mudança de regime, para derrubar o regime. É disso que eles falam o tempo todo. As pessoas precisam saber disso. Sim. Não, Christopher, adoro isso e estou animado em trazer essa entrevista para a nossa plataforma e público, pois seus conhecimentos sobre história são incomparáveis. Acho importante divulgar essa informação e incentivar mais pessoas a comentarem. Tem uma história que pode interessar você. Cortei o cabelo há algumas semanas nos Estados Unidos com uma senhora do Irã. Na verdade, isso foi há cerca de 3 meses. Então foi antes do conflito, antes dessa nova guerra começar. E eu simplesmente perguntei para ela, falei, sabe, eu gostaria de saber mais sobre o seu país. Eu gostaria de saber mais sobre como é o dia a dia lá. E ela disse, sabe o que é interessante? Se eu pudesse usar uma palavra para descrever o povo iraniano, seria resiliente. E o interessante sobre a nossa vida no Irã é que sempre conseguimos encontrar felicidade. Não importa o que o governo dos Estados Unidos faça conosco, nem as sanções que enfrentamos. O povo iraniano é muito forte e muito feliz. E, na verdade, já moro nos Estados Unidos há muitos anos. E é interessante porque eu diria que no Irã temos mais felicidade porque aproveitamos as coisas simples da vida. Nada substitui estar com a família e fazer uma boa refeição. Já nos Estados Unidos temos abundância de tudo, não é? Todos querem o celular mais novo, os presentes mais modernos. Ainda assim, somos algumas das pessoas mais deprimidas do mundo devido à cultura de só querer e consumir. E eu achei que essa era uma perspectiva incrível, porque, sabe, quando você tenta viajar pelo mundo e ver as coisas simples da vida, achei que era uma percepção maravilhosa, mas na verdade só confirmou exatamente o que você disse, esse termo resiliência e o que as pessoas estão fazendo. Eu adoro essa história do dono da loja, né? Pegue o que precisar e me pague depois da guerra. Estamos juntos e vamos nos ajudar. É uma mensagem incrível. Isso me leva à próxima pergunta, Christopher. Estamos no 24º dia dessa nova guerra. Gostaria de saber sua opinião sobre como a guerra está evoluindo seu ponto de vista. Acredito que do ponto de vista dos Estados Unidos, eles iniciaram essa guerra pensando que seria parecida com a da Venezuela. O governo Trump já afirmou isso. Acho que pensaram que poderiam entrar e matar o líder supremo. E de repente um novo governo surgiria. É uma forma de pensar muito qual é a palavra correta, ingênua, obviamente isso não aconteceria. O Irã é um país completamente diferente, certamente diferente da Venezuela, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre, aqui estamos nós, no dia 24 tivemos muitas manchetes, muitas histórias, do seu ponto de vista, como a guerra está evoluindo e o que você está observando neste momento. Quero dizer, se estamos falando de hoje, o que estou observando é um pânico absoluto por parte dos Estados Unidos e de Israel, percebendo que eles abriram, como mencionei da última vez no programa, eles abriram a caixa de Pandora e não sabem como fechá-la. Eles não sabem como sair dessa sem perder a face. Na minha opinião, eles já perderam a face no cenário internacional. Todo mundo já viu o imperador sem roupas. O Irã já saiu vitorioso. O fato de o Irã estar enfrentando não uma, mas 2 potências nucleares, sem contar o Reino Unido e a França, outras 2 potências nucleares que estão apoiando os Estados Unidos em seus esforços ao permitir o uso de suas bases e instalações,
e enviando seus próprios equipamentos para a região. Isso mostra que o Irã é extremamente capaz como um país não nuclear, como um país sem armas nucleares. Mesmo com forças armadas convencionais, o Irã conseguiu destruir tantos ativos que antes disso seria inconcebível imaginar que não apenas um, mas vários jatos foram abatidos, que não apenas um, mas vários sistemas de radar no valor de bilhões de dólares foram destruídos. Que ativos em toda a região estão sendo alvo, que o Irã, usando as mais recentes capacidades balísticas e hipersônicas, conseguiu atingir o programa nuclear secreto de Israel em Dimona. E não para destruir o programa nuclear, porque não quer causar um desastre nuclear, mas para atingir a cidade, para mostrar que podemos fazer isso. Nós temos essa capacidade. Nós não precisamos de armas nucleares para causar um desastre nuclear. E por que os Estados Unidos e Israel atacaram o local nuclear do Irã? Então eu só quero que as pessoas entendam que a perseverança do Irã, a resiliência do governo, das instituições, sobre as quais já falei no meu programa, o que é chamado de defesa em mosaico descentralizada. O fato de que o Irã estudou as fraquezas dos Estados Unidos por décadas, compreendeu Mao e Che. E a experiência vietnamita, Argélia, Angola, Namíbia, a experiência da resistência no Iraque e no Afeganistão. E pegou tudo isso e criou uma doutrina militar totalmente nova, em que eles não falam em confronto um a um. Eles reconhecem desde o início, desde o ponto zero, que não podem derrotar os Estados Unidos convencionalmente um contra um. Nós podemos. Nós não somos tão grandes. Tecnicamente avançados, mas temos o tempo a nosso favor. Temos diferentes tipos de plataformas que podem atraí-los e desgastá-los. E podemos criar custos enormes, custos econômicos que os levarão à mesa de negociações ou a recuar muito rapidamente. E você está vendo isso enquanto falamos, o governo Trump está dizendo que estamos em negociações. Enquanto isso, os iranianos estão dizendo que isso não é verdade porque estão tentando manipular os mercados, porque eles sabem, quanto mais isso se arrasta, quanto mais tempo isso durar. A economia vai sofrer tanto e ter uma consequência tão duradoura que podemos entrar em uma recessão global novamente. Por culpa própria, pois Estados Unidos e Israel escolheram isso. Não precisavam agir assim, já que não havia ameaça iminente. O Irã não tinha arma nuclear mirando Tel Aviv ou Washington. Eles escolheram essa guerra acreditando, como você disse, que seria como a Venezuela. Você entra lá, tira o Maduro, mata 100, 200 pessoas e pronto, você toma o poder. Não, a Venezuela é um país único. É um país que foi um subproduto da era das revoluções. O Irã é um estado civilizacional. A Venezuela tem menos de 200 anos, é mais jovem que os Estados Unidos em termos de idade. É uma combinação de povos indígenas, afro-caribenhos e pessoas dos estados coloniais, certo? Sem contar os imigrantes, o Irã é um estado civilizacional com pessoas lá há milênios. Eles têm uma história muito mais longa e um dever patriótico maior. Mesmo discordando do governo em vários pontos, concordam em uma coisa: essa é a terra natal deles. Eles se orgulham da terra natal, presente em épicos, na história e em museus pelo mundo. Por isso dirão absolutamente não. Você não pode vir aqui e começar a bombardear e matar nossos líderes. Isso cabe a nós fazermos. Alguns até mesmo da oposição iraniana estão dizendo: você não pode matá-los. Nós podemos mudar nosso próprio governo. Já houve várias revoluções na história, mas você não pode chegar e impor regras para nós. Então, eu só quero que as pessoas entendam que estamos no dia 24, como você mencionou, e a situação está se agravando rapidamente. E os Estados Unidos não têm como resolver esse problema, a menos que simplesmente digam: fizemos um acordo, estamos fora e acabou o jogo. Mas Israel não quer parar. Os israelenses deixaram claro que querem uma mudança total de regime, não importa o que aconteça, e estão aumentando os bombardeios. Enquanto Trump diz para não bombardear a infraestrutura, eles estão bombardeando a infraestrutura. Isso é para mostrar que eles arrastaram os Estados Unidos para isso de várias maneiras. Eles estão puxando os Estados Unidos para isso. Eles estão criando uma espécie de vórtice, um ciclone do qual os Estados Unidos não conseguem escapar. E esse é o verdadeiro perigo aqui. Essa escalada até chegarmos a um ponto sem volta, onde será uma guerra total. E esse é o medo. O medo é que possamos ter ataques no Golfo, no Mediterrâneo Oriental. Poderíamos ter ataques a diferentes locais, seja de dessalinização, seja de energia elétrica, diferentes infraestruturas civis.
E isso poderia levar não só a repercussões regionais, mas globais. Não tenho dúvida disso. Estamos falando de grandes consequências de longo prazo, não apenas 1 ou 2 anos. Já o GNL no Catar vai levar de 6 a 10 anos de reparos, custando 20 bilhões de dólares atualmente. E isso é só por causa de alguns drones. Imagine o que mais existe no arsenal. Imagine o que ainda pode acontecer. Então, acho que precisamos entender que o Irã mostrou sua capacidade. O governo provou que vai resistir a esse tipo de choque. Eles perderam muitos de seus principais líderes e ainda continuam. Então, acho que neste momento, os Estados Unidos deveriam concordar com os termos do Irã. Acho que os Estados Unidos não deveriam mais estar no Oriente Médio, pois não é do nosso interesse, só desperdiçamos dinheiro. O que ganhamos com isso? O Talibã voltou ao poder no Afeganistão. No Iraque, a resistência governa. O Irã está fortalecido. Em todo lugar, só vemos destruição. Vamos voltar para casa e resolver nossa situação nos Estados Unidos. Nossos problemas vão além da imigração. Epidemia de drogas, dívidas, famílias e crises por todo lado. Então, foque nisso. Mas neste momento, na minha avaliação, no meu cálculo, o Irã sai por cima em todos os quesitos. Ele sai por cima. Sim, Christopher, concordo que sua mensagem sobre os Estados Unidos saírem do Oriente Médio e priorizarem questões internas é importante. Esse sentimento é forte aqui nos Estados Unidos. Muita gente quer ver isso como Donald Trump defendeu em sua campanha. Esse era todo o seu discurso. Você provavelmente já viu os vídeos de 2012 e 2013, onde ele afirmou: se qualquer presidente dos Estados Unidos iniciar guerra com o Irã, deve sofrer impeachment imediatamente. Isso é algo que vimos Donald Trump defender em sua campanha, sendo a base da sua reeleição. É impressionante ver essa mudança tão rápida. E eu acho que, como você apontou corretamente, certamente é Israel. Eles definitivamente puxaram os Estados Unidos para esse conflito. Benjamin Netanyahu fala sobre isso há mais de 30 anos. É importante que as pessoas entendam, ele busca essa escalada com o Irã e certamente quer uma mudança de regime. E eu acho que o que também estamos vendo agora é muita falta de comunicação entre os Estados Unidos e Israel. Israel não buscou a aprovação dos Estados Unidos antes de atacar um determinado local no Irã. Os Estados Unidos precisaram vir a público e orientar Israel. Ei, não faça isso. Vimos isso hoje. Estou olhando o Twitter, ou X, como é chamado agora. É o Trump que disse isso há poucas horas. Eu instruí o Departamento de Guerra a adiar quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética do Irã por um período de 5 dias. E isso é realmente impressionante porque eu acho que você acertou em cheio, Christopher, ao dizer que em uma guerra convencional o Irã não pode derrotar os Estados Unidos, certo? Obviamente não há comparação em termos de poder de fogo ou navios de guerra, mas as coisas mudaram muito com a guerra de drones. E é aí que você consegue perceber. Como você disse, nós temos sistemas de radar que custam bilhões de dólares. Os sistemas de radar THAAD, todos eles, você sabe, custando bem mais de $1 bilhão cada um, todos destruídos. Os Estados Unidos tiveram que ir à Coreia do Sul, remover fisicamente os radares THAAD e transferi-los para o Oriente Médio, porque todos eles foram destruídos por mísseis balísticos, por drones. Outro ponto interessante é a presença de Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, que participou ativamente da guerra do Iraque. Scott Ritter afirmou, Cyrus, que o Irã usou primeiro seus mísseis mais fracos e antigos. Israel e os Estados Unidos basicamente desperdiçaram muitos de seus interceptores de mísseis nos mísseis mais antigos e fracos. Agora chega muito mais poder de fogo e tecnologia avançada. Como você mencionou antes no vídeo, alguns iranianos estão entre as pessoas mais bem educadas do mundo. Alguns dos cientistas deles, na verdade, estão liderando em pesquisa pura nesse sentido. Então ele diz, pessoal, entendam que são pessoas muito inteligentes trabalhando nos bastidores em armamentos avançados. Como você citou, eles derrubaram vários caças dos Estados Unidos, algo inédito na história americana. Minha próxima pergunta é sobre um possível cessar-fogo. Vimos que Donald Trump já lançou essa ideia. Sinceramente, é difícil entender onde Donald Trump está agora. Em um trecho anterior, hoje de manhã, ele disse: o Estreito de Hormuz vai ser controlado por mim e pelo Ayatollah. Nós dois vamos trabalhar juntos para controlar o Estreito de Hormuz? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Acho que Donald Trump agora está procurando uma saída. Fale para a gente sobre o Estreito de Hormuz. Você sabe, isso é obviamente crucial para a economia mundial, mas quem está no controle agora? O que está acontecendo? Ajude a gente a filtrar o ruído que estamos ouvindo agora da Casa Branca.
Então, o Estreito de Hormuz é um pequeno pedaço de território. Basicamente, se você pensar, é como um canal de água. E ele basicamente afunila o Golfo Pérsico antes da saída para o Oceano Aberto. E você pode ver que esse pedaço estreito de terra tem uma área que se projeta e basicamente faz parte dos direitos exclusivos do Irã. Então é por isso que o Irã tem tanto controle sobre esse território e tem o quê? Quase mais de 1.200 ou até mais quilômetros de fronteira ao redor dessa área. Então é claro que tem a capacidade de minar, lançar mísseis antinável, o que você imaginar. E então o que ele fez? Ele via o Estreito de Hormuz como o estrangulamento da economia global. Então, a ideia deles é, enquanto pudermos estrangular esse ponto, enquanto pudermos controlar esse ponto e bloqueá-lo, os Estados Unidos vão ter que vir e implorar pelo fim, porque vamos causar tanto dano à economia global. E você já está vendo isso acontecer. Isso já está acontecendo. E não significa que há uma paralisação total no tráfego do Estreito de Hormuz. Não é o caso. O Irã está permitindo que todos os navios amigos passem. E aqueles que talvez não sejam tão conhecidos, ou talvez possam ser indianos, ou quem sabe, esses estão pagando. E eles estão pagando não em dólares, não no petrodólar. Eles estão pagando em yuan renminbi. E eu adoro isso porque o Irã está sozinho trazendo o mundo multipolar dessa forma ao atacar o petrodólar. Porque eu poderia imaginar antes eles dizendo, não, eu quero em dólares. Mas em vez disso, eles estão pedindo yuan, o que mostra o poder do Irã, o poder da China e a relação entre eles. Existe uma relação mais profunda aqui ligada à nova Rota da Seda e à Organização de Cooperação de Xangai, mas também a integração das rotas ferroviárias e marítimas chinesas e dos portos entre Irã e China. Agora eles estão muito conectados. Então, há instalações intermodais, tudo o que você imaginar. Existe uma integração crescente. É isso também que os Estados Unidos temem. Os Estados Unidos e Israel também atacam o Irã por causa da proximidade do Irã com a Rússia e a China. Não vamos esquecer. Não se trata apenas do Irã. Trata-se do Irã, aliado da Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Isso deve ser bem compreendido. Então, o Estreito de Hormuz, esse pequeno ponto, agora o Irã tem controle sobre ele. Os Estados Unidos retiraram todos os seus principais ativos navais para fora de uma determinada zona. Acho que agora está a quase 800 quilômetros de distância disso, porque o Irã tem capacidade de atingir com drones, mísseis, drones subaquáticos, drones marítimos. O que você imaginar? O Irã tem muitas capacidades. Donald Trump insiste que destruímos sua marinha, mas o Irã nunca planejou derrotar a marinha dos Estados Unidos com a sua própria. Não. O Irã opera no modelo da Batalha de Salamina, embarcações menores, muito mais, pequenas embarcações de elite, 3, 4 pessoas. Você se aproxima de um petroleiro, coloca explosivos e faz um buraco nele. Aquela coisa ou pega fogo ou afunda, e você fez isso sem precisar construir um destroyer, um cruzador, nada disso. Você fez isso com um barco pequeno de 2 motores, daqueles usados para pesca. Essas são as capacidades do Irã. O Irã tem esses caminhões que carregam mísseis superfície ou superfície-mar, certo? Então eles vão conseguir atingir navios que estão chegando. E o que o Trump está fazendo agora? Trump ameaçou trazer os fuzileiros navais e eles já estão a caminho, certo? Unidade expedicionária dos fuzileiros navais e unidades aerotransportadas estão a caminho. A 82ª já recebeu ordens de deslocamento. Agora você faz a pergunta, como tomar esse território e o que eles vão tomar? Eles vão tomar o Estreito de Hormuz? Eles vão tomar a ilha de Karg? Ou vão tomar ambos? Sobre a ilha de Karg, falei com Scott Ritter ontem à noite. Ele está em Moscou comigo agora. Conversamos e ambos somos ex-oficiais militares. Ele foi major dos fuzileiros navais. Eu fui oficial do Exército dos Estados Unidos e fui paraquedista. Quando você observa as operações, primeiro transporta, perde alguns aviões e helicópteros, mas consegue levá-los e colocá-los lá, digamos, na ilha de Karg. Primeiro, não é possível trazê-los de navio, pois serão atacados durante todo o trajeto pelo estreito, impedindo que cheguem ao destino. Então você os leva pelo Kuwait, Arábia Saudita ou outra rota, transportando por via aérea. Como vai reabastecê-los? E quanto à logística, ninguém está falando sobre isso. Não há possibilidade. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Não existe um jeito adequado. Acredito que o governo Trump sabe que, a menos que entre em uma guerra realmente grande, com uma campanha enorme que exigiria centenas de milhares,
Isso não acontecerá. Fizemos a estimativa ontem à noite, Scott e eu conversamos. A estimativa do Scott foi de 750 a 900 mil soldados no mínimo para fazer esse tipo de operação. Nossa, Mas o exército dos Estados Unidos nem tem esse número neste momento. Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, combinados com a Força Aérea e suas capacidades, eles não têm esse número agora. Não em status de prontidão para combate. O que você vai fazer? Um alistamento obrigatório? Você acha que as pessoas vão morrer por Israel? Quando analisamos, vemos como o Estreito de Hormuz é crucial e que o Irã tem isso como trunfo. E disse e ameaçou sobre isso. Isso não era desconhecido. Há muitos e muitos anos ameaça fechar o Estreito de Hormuz. Afirmou que se houver uma escalada assim, fechará o Estreito de Hormuz. Muitos dizem que é blefe e que não farão isso. Eles fizeram isso e desafiaram o blefe dos Estados Unidos e de Israel. Agora a questão é: europeus e outros dizem que não iniciaram essa guerra nem foram consultados. Então por que se envolver? Então eu acho que as pessoas precisam entender isso. Qualquer possibilidade de ação militar para retomar o Estreito de Hormuz ou para tomar a ilha de Karg e bloquear o acesso do Irã às exportações de petróleo. Basicamente, esses oleodutos que depois vão para seus grandes petroleiros que então exportam o petróleo. Isso vai ser enfrentado com tanta resistência que vamos ver uma perda de vidas tremenda. Eu já acho que os números não são necessariamente precisos. Acho que a perda de vidas é maior, ainda não sabemos ao certo. Mas eu apostaria que o Irã causaria um dano tremendo se os Estados Unidos tentarem tomar o estreito e tomar a ilha de Karg, ou uma ou outra. Acho que as pessoas precisam reconhecer isso. concordo, você está certo. Já recebemos vários convidados no programa. Um deles, o ex-analista da CIA, Larry Johnson, afirmou que é necessário ter 3 militares para cada inimigo em uma operação terrestre. Então ele disse, sabe, o exército iraniano tem quase 1 milhão de homens. Nossa força total é de cerca de 400 a 500 mil. Então isso não vai acontecer, certo? Estamos longe de alcançar os números necessários para fazer isso. Mas acho que outra coisa que, se não me engano, foi Scott Ritter quem destacou no nosso programa, é observar a diferença na guerra do Iraque quanto à capacidade de construir bases militares. Quero dizer, há tanta logística envolvida em mover até mesmo 5 mil homens no deserto, certo? Quero dizer, pense no equipamento, sabe? Pense no equipamento necessário para mover esses homens, os veículos, o combustível necessário para isso, a comida, a água. O problema é que também é bem diferente, certo? Já se passaram 23 anos desde a guerra do Iraque. Agora, drones estão por toda parte e o combate é diferente. Não é possível simplesmente instalar 5 mil fuzileiros navais em um acampamento no Irã para uma conquista militar. Isso não vai acontecer. Acho muito assustador para nossos militares, homens e mulheres, que possam ser enviados, pois concordo com você. Seria quase uma sentença de morte para eles. Acho que eles realmente estariam em um perigo enorme se fizessem isso. Mas eu acho também que estamos vendo, sabe, minha análise é que estamos vendo os Estados Unidos e Donald Trump finalmente perceberem que cometeram um erro colossal. Donald Trump disse, não achávamos que eles poderiam fechar o Estreito de Hormuz, nem que tinham essas capacidades ou que atacariam nossas bases nos estados vizinhos do Golfo. E foi exatamente o que o Irã fez. Mas claro, como você mencionou, certamente o Irã já mencionou isso antes. Talvez os Estados Unidos tenham pensado que isso era um blefe, mas infelizmente chegamos a isso, um grave erro de cálculo. Vemos até uma disputa interna entre Estados Unidos e Israel, com Donald Trump tendo que, mais uma vez, repreender Benjamin Netanyahu. Não, você não pode fazer isso. Pare com o que está fazendo. Algo semelhante aconteceu na Palestina quando a carnificina estava sendo desencadeada, Donald Trump tentou conter Benjamin Netanyahu. Claro, nós sabemos quem é que manda nesse relacionamento, por assim dizer, só para usar uma analogia. Mas, Christopher, eu quero dizer que estamos chegando ao fim do nosso tópico. Essa foi uma das melhores entrevistas que já fiz pelo seu conhecimento incrível. Quero perguntar, para onde vamos agora? E eu acho que a conclusão a que estamos chegando é que os Estados Unidos vão ter que fazer algumas concessões. Eu tenho 2 perguntas finais para você. Para onde vamos a partir daqui? E sabe por quanto tempo você acha que os Estados Unidos podem continuar com esse esforço? E no final das contas, como esse conflito vai ser resolvido? Vai ser os Estados Unidos fazendo essas concessões ao Irã? Quero saber sua opinião. Acho que a República Islâmica mostrou sua resiliência e veio para ficar. Não há alternativa nem oposição. Reza Pahlavi já era. Marian Rajavi e os Mujahidin Kaq já eram.
não vemos nenhum movimento real por parte dos curdos, dos baluches, dos árabes, dos azeris, de outras minorias. Ninguém está se movendo. Todos estão apoiando o Irã. Então, neste momento, temos que reconhecer que o Irã provou o seu valor. A força do governo se provou e a República Islâmica do Irã veio para ficar. E, na verdade, acredito que agora está mais forte do que antes. Agora há mais pessoas que a apoiam porque entendem o sacrifício do governo. Veja, uma coisa é quando um líder do governo se enfia num buraco, como um rato, e se esconde. É diferente quando um líder fica em casa sabendo que as bombas estão vindo e se torna mártir por vontade própria. Eles calcularam muito mal como os iranianos pensam sobre isso, tanto do ponto de vista nacionalista quanto religioso. Porque agora eles veem o líder supremo da mesma forma que veem o Imam Hussein. Eles o veem como alguém que enfrentou 2 estados opressores, 2 impérios, e que voluntariamente deu sua vida por sua nação e também por sua família. Eles estavam todos juntos e não o abandonaram. Eles não queriam deixá-lo. Então, eu acho que precisamos entender que isso vai ser uma fonte de inspiração extremamente poderosa por muitos e muitos anos. Na verdade, eu acho que isso vai durar séculos, se não milênios. Se nós durarmos tanto tempo, continuará sendo uma parte importante da vida xiita, porque ele foi um clérigo tão distinto. Ele foi um marja, uma autoridade a ser seguida no Islã xiita. Então, isso vai permanecer. Eu acho que, por outro lado, os Estados Unidos precisam avaliar as exigências do Irã. O Irã quer compensação pelos atos, pelo crime supremo de agressão e por todos os danos e destruição causados, além de compensação para as famílias que foram feridas ou perderam entes queridos, certo? Não sei se os Estados Unidos vão oferecer compensação. Eles podem aliviar sanções e liberar o dinheiro do Irã como compensação, certo? Digamos, ok, nós descongelamos, sei lá, 10 ou 20 bilhões. Mas isso será extremamente impopular nos Estados Unidos, porque o governo Trump vem dizendo sobre o governo Biden e o governo Obama que eles liberaram dinheiro para os iranianos, especialmente o Obama com o JCPOA. Não é tanto o Biden, mas o Obama. Biden era vice. Ele coloca todo mundo no mesmo saco. Que eles deram dinheiro para os mulás, para os ayatolás e para o regime, certo? Para financiar o terrorismo, o que não é verdade. Mas tudo bem, essa é a narrativa. Então acho que isso seria impopular. O Irã também exigiu que os Estados Unidos retirem suas forças militares da região. Agora, isso é algo com o qual eu acho que concordamos. Conversei com Ron Paul e Scott Horton, que concordam. Essa é uma posição clássica de libertários e da esquerda e direita não intervencionistas. Acho que em todo o espectro político, as pessoas pensam, vamos simplesmente sair de lá. Por que estamos gastando todo esse dinheiro? Por que temos nosso pessoal lá? É desnecessário. Deixe que resolvam o que precisam e tenham o governo que quiserem, desde que não nos incomodem. Qual o problema? Siga o modelo chinês. Estamos aqui só para negócios. Aceitamos o estilo de vocês, sem problemas. Sentamos, comemos, fazemos o que precisa e vamos embora. É isso. Então eu acho que isso vai ser mais atraente. Eu não acho que pessoas como Lindsey Graham, os neocons, os abutres do Estado Profundo e esses falcões pró-guerra, certo? Eu não acho que eles vão aceitar isso. Então, as 2 principais exigências do Irã são compensação, que os Estados Unidos saiam da região e que isso não aconteça de novo. Como você pode garantir isso? Como garantir isso se os Estados Unidos já romperam acordos 2 vezes na diplomacia e uma vez com o próprio acordo, dizendo que não reconhecem? É uma situação muito delicada. Certamente, eu acho que o Irã está em uma posição melhor nessa situação. O Irã, na minha opinião, vai ditar mais os termos do que os Estados Unidos e Israel. Acho que ambos terão que aceitar o governo e estão fazendo isso gradualmente. Estamos vendo isso na mídia. O governo veio para ficar e 2 cenários surgem. Ou os Estados Unidos permanecem na região e a fonte de tensão continua lá e vamos ter outro surto de violência em 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou os Estados Unidos saem e então teremos tensões regionais entre países como os Estados do Golfo e o Irã, que não estão necessariamente satisfeitos com a situação entre eles. Vamos ver. Quando os Estados Unidos saírem, o mapa pode mudar muito. Foi o que disse o professor Said Mohamed Murandi ontem no programa do George Galloway, do qual participei. Ele disse que podemos ver uma grande mudança no mapa, podemos ver o Bahrein derrubando sua monarquia porque é uma maioria xiita e minoria sunita. Podemos ver o Kuwait mudando, podemos ver o Catar, os Emirados Árabes Unidos e os sauditas. Muita coisa pode acontecer. O principal é o seguinte:
E acho que, mais profundamente, temos que imaginar que o Ayatollah Ali Khamenei, agora martirizado, tinha uma fátua contra a construção de armas nucleares. Seu filho, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, pode não necessariamente concordar com essa fátua e pode revogá-la em favor da construção de uma arma nuclear. A questão agora é que toda essa guerra encorajou as vozes que há tanto tempo dizem que precisamos ser mais como a Coreia do Norte. Precisamos ser autossuficientes e ter uma arma nuclear para garantir nossa soberania, segurança e independência. Assim, ninguém nos ameaçará novamente. Como evitar outra guerra? Neste momento, a única forma de prevenir uma guerra dessa magnitude são as armas nucleares. Então, acho que esse espectro ainda permanece. Esse espectro está ainda mais evidente. Mas eu acho que, por outro lado, o Irã também mostrou ser muito capaz, com armas convencionais, de causar danos tremendos. E o Irã tem capacidades que não eram bem conhecidas antes. Então, só quero dizer que há muitas incógnitas. Agora temos os famosos desconhecidos de Rumsfeld. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu vou dizer isso. Em qualquer cenário, o Irã está em uma posição muito melhor, não só nas negociações, mas também em termos de poder regional. Agora, projetar esse poder para garantir sua segurança, soberania e independência nos próximos anos. Sim. Christopher, muito obrigado por esse conhecimento incrível sobre a história, sabe? A situação atual, a cultura. Quero dizer, tudo foi incrível hoje. Só minha última pergunta para você é: onde podemos acompanhar seu trabalho? Eu gostaria de informar todo mundo exatamente onde podemos te acompanhar. E para todo mundo, vamos deixar todos esses links na descrição do vídeo aqui embaixo para que vocês possam acompanhar o trabalho incrível e extraordinário do Christopher. Muito obrigado. Vocês podem me seguir no X, no Instagram, no TikTok, em Chris Halali e no YouTube, Christopher Halali Official. E estou ansioso para me conectar com todos vocês. Eu faço algumas transmissões ao vivo, onde basicamente dou aulas no estilo acadêmico. Nós analisamos artigos juntos, destrinchamos eles. Venham participar a qualquer momento, é totalmente gratuito. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Continuem acompanhando o excelente trabalho de Cyrus Jansen e de nossos colegas. Estamos fazendo algo importante. Buscamos mostrar a verdade onde a grande mídia falha. Obrigado novamente por me receberem, foi um prazer. Com certeza. Christopher, quero agradecer novamente pelo seu conhecimento incrível, pelo seu trabalho e também pelo seu esforço. Desejo tudo de melhor para você e sua família. E a todos, obrigado por terem chegado até aqui no vídeo. Novamente, confiram os links aqui embaixo. Acompanhem o trabalho incrível do Christopher. Sou Cyrus, obrigado pelo seu tempo. Esperamos vê-los no próximo vídeo.